interessante para o estilo de governo que o Brasil adotou, desde a era do Fernando Henrique Cardoso, de pescar as pessoas pelo intestino. De pescar as pessoas pela picanha, de pescar as pessoas por uma promessa que nunca vai vir, mas pelo menos aquilo que o pobre acredita é a esperança. Então ele fala, não, eu aceito isso aí, vamos lutar por isso. Lutar pelo quê? Por exemplo, o negócio da picanha. Não tô querendo zoar com cara de ninguém, mas é só fazer as contas. Tem 200 milhões de pessoas e tem quase 200 milhões de cabeças de gado. A picanha é um triângulo de 1,4 quilos, que se você matar todos os bois, né, todas as vacas do país inteiro, e dividir com todo mundo, dá uma picanha para cada um. Ou seja, não tem picanha para ninguém, do jeito que a gente imagina. Só que a esperança de nem fazer as contas e de imaginar... Cara, peraí, é por isso mesmo que eu tenho que lutar? Sabe o que as mães mais falaram para mim nas comunidades que eu tô indo? Ajuda a cuidar dos nossos filhos, eles não têm nada para fazer. Aí eu fico vendo ali o futuro de quem vai estar lá na rua, na Cracolândia, mais de 60 mil pessoas, 63 mil pessoas estão em situação de rua em São Paulo. Eu fico olhando as crianças ali que vão para um combate, à guerra, né? Vão querer copiar o modelo de alguém para ser alguém na vida, e os que não conseguiram estudar ou não gostar de estudar, vai para onde? Vai pro crime, cara. Eu vim de periferia também, eu sei o que eu tô falando. Eu perdi alguns amigos no percurso. Então, esse é o lance. Tá faltando ocupação mental, tá faltando produtividade, tá faltando ter esse cuidado com o povo. Eu não vejo, de verdade, eu não vejo um político que tá falando sobre isso. Desde a época de Rui Barbosa pra cá, que foi um grande senador nordestino, baiano, eu não vejo ninguém falando sobre mudança de mentalidade. A única coisa que vai salvar nosso país e levar a gente para um patamar chamado de primeiro mundo é se a nossa mentalidade for de primeiro mundo. A nossa mentalidade é de escravo, mesmo depois de 200 anos de independência. Como que para você é lidar com... Até aproveitando esse gancho do transporte, né? Acho que tem um ponto interessante que é... No Brasil de hoje, a gente pode problematizar qualquer ideia, né? Então, a gente vive num mundo de discussões... muitas vezes que fogem do centro, do cerne do ponto, e vão para debates ad hominem, vão para debates de polemização. Um exemplo. Se você dá a proposta que aparentemente parece inteligente, de você cobrar preços diferentes para pessoas usarem um metrô, por exemplo, vão ter pessoas que vão poder, talvez por óticas políticas, falar que, tá vendo? Quer jogar o pobre para pegar das 5 da manhã. Então, mais uma vez, o pobre fica em outro lugar. Qualquer coisa que a gente fala, a gente pode polemizar ou, claro. Ou usar isso como nos convém para fazer jogos políticos. Você que sempre trabalhou bastante essa questão da mentalidade do empreendedor, como que é lidar com a mentalidade da política, que é um pouco diferente na geração de polêmicas? Então, na política é o seguinte, o Brasil tá rachado ao meio, igual toda nação que vai deixar de existir. Todo povo pujante, forte, próspero, eles têm unidade de linguagem e têm um propósito. O Brasil é um país que não tem propósito hoje. Nós estamos num pé de guerra de Lula e Bolsonaro e vai ficar nisso nos próximos 20 anos se não levantar alguém para salvar a gente. Aí quando eu falo alguém, a gente precisa de um herói, um terceiro herói. Nós precisamos de alguém que ame o povo para libertar cada um das nossas pessoas, cada uma das crianças. O nosso último herói é o Ayrton Senna e morreu em 94. A gente não tem outro herói. O Neymar, por exemplo, você olha os números dele, é um cara impressionante, goleador, mas a galera vive implicando com o cara. Nós não temos um herói desde 1994, é um absurdo isso. Mas a gente precisa de um herói? Aí que tá o detalhe, se a gente não tem um herói, nem um povo é herói. A gente precisava de ter um povo heróico, um povo que luta, um povo que ama a liberdade, um povo que pensa, um povo que não tem política de estimação, um povo que acredita... Por exemplo, vou perguntar pra você, é a primeira vez que a gente tá pessoalmente, você acredita que a gente pode virar um país de primeiro mundo? Com a elite financeira desse país, não. Então, só a elite que é a culpada. Principalmente como reinvestimento, eu então, acredito. Tá. Não, o povo pode se libertar, mas a gente não é organizado como povo, né? Então, aí beleza. Aí levanta alguém e começa a falar. Eu nem terminei a solução no trânsito. Eu vou criar um cinturão de teleférico. Aí todo mundo tá me zoando hoje.